Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, para que, nesta noite, meditarmos sobre a liturgia que nós ouviremos agora neste próximo domingo, domingo da Paixão do Senhor, ou, como é popularmente conhecido, Domingo de Ramos. Aqui sempre com aquela proposta de, desde já, tendo contato com os textos que ouviremos na liturgia do domingo, e já rezando, preparando o nosso coração para acolher aquele grande dom, aquela grande dádiva que foi dada a nós, acolher o Cristo, comungar bem, saber o que dizer a Ele, saber o que rezar, ter a capacidade, a possibilidade de estar em união íntima com Deus, nosso Senhor. E nesse dia, nesse domingo, para nós é importante, dando início à Semana Santa, na semana em que celebraremos o ponto alto da nossa fé, Esse domingo já antecede aí o Tríduo Pascal, a quinta-feira santa, a sexta e o sábado santo. Iniciaremos, este momento pedindo, claro, o auxílio do Espírito Santo para que Ele venha sobre nós, encha o nosso coração de disponibilidade, abra os nossos ouvidos para acolher a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E iniciando aqui a liturgia da palavra, teremos já no início a leitura do profeta Isaías, do capítulo 50, do versículo 4 ao versículo 7. Já começa assim. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como o discípulo. O profeta, então, num relacionamento aqui, expressando um relacionamento com Deus, diz que a sua língua é uma língua adestrada, que não é governada pelos seus impulsos, mas ela segue aquilo que o seu mestre, o seu mestre a educou, a ensinou. Ela diz aquilo que quem a adestrou quer que ela diga. Se ele diz da sua língua, dizendo que a palavra que sai de sua boca não é dele, mas é de Deus. Um Deus que desperta o ouvido, excita o ouvido, e ele presta atenção como um discípulo. É uma pessoa que está sempre atento àquilo que Deus tem para dizer a ele. E não se fixa naquilo que lhe é próprio, naquilo que é seu, naquilo que é mesquinharia. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. É interessante, aqui o profeta Isaías está falando, evidentemente, não de si, mas aquilo que está aqui sendo aplicado ao profeta Isaías, ou pode ser assim, ou tudo que isso ele está dizendo é mistério, mas de qualquer maneira, não tem como nós, que conhecemos o Cristo, ler essa passagem e não nos remeter a Cristo. Cristo é aquele que, como aquele que tem língua adestrada, veio nos revelar aquilo que ele viu do Pai. E quando foi tentado no deserto, ele repele Satanás com a obediência. Ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele, sendo Deus, desfez-se da glória que ele possuía, quis ficar, assumir a condição daqueles que são semelhantes aos anjos, para que na humanidade a vontade de Deus e somente a vontade de Deus fosse realizada. Ele ouve como um discípulo, porque Cristo se coloca na posição de discípulo do próprio Pai, tendo como único alimento fazer a sua santa vontade. Ofereci as costas para me baterem. Isaías, há anos, centenas de anos antes de Cristo, está dizendo, de algo, nos revelando algo que vai acontecer com o Messias.
Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Deus não fez isso. Sabemos que ele foi flagelado e que quando estava sendo injustamente acusado, ele foi esbofeteado, né? Inclusive, é nesse momento que ele vai dizer uma das falas, uma das perguntas mais impressionantes, que deveria corar qualquer um que tem um pouquinho de vergonha. Se eu falei mal, mostre-me em quê? E se falei bem, por que me bates? Depois o Salmo canta, né? É aquilo que saiu da boca do próprio Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve se é verdade que ele o ama. Essa situação, não é que Cristo diz, meu Deus, por que me abandonaste? É um grito de uma humanidade que sofre e sente o rompimento que ela estabeleceu com Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? A humanidade aqui se afastou de Deus. Se nós fôssemos tão perfeitos quanto Cristo, nós experimentaríamos na pele o que é essa separação, como essa separação é dolorosa. Quando nós nos separamos de Deus, somos separados de nós mesmos. Dói muito mais do que perder um braço, do que ter o braço separado do corpo, do que ter a perna separada do corpo. Dói muito mais, porque quando nós negamos a Deus, nos afastamos de Deus, é como se nós estivéssemos sendo arrancados totalmente por inteiro de nós mesmos. Isto dói. Dói, por exemplo, os escárnios que ele recebe. Olha o que diz aqui o Salmo. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. Você não confiou no Senhor, ele que te liberte. E agora o salve se é verdade que ele o ama, provando a Deus. Isso aqui é uma outra passagem que o salmista usa para colocar no seu salmo. Cães numerosos me rodeiam furiosos, por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. É um grito, uma oração angustiante de alguém, evidentemente, injustiçado, sofrendo por causa daqueles que o rodeiam, que o assaltam, que querem matá-lo. Mas ainda assim não deixa de dirigir as suas súplicas a Deus. Narra aquilo que acontece, né? Tem consciência, consegue ainda ver. Não ficou distraído pelo seu sofrimento e pela dor, né? Apesar de sofrer, não concentra na dor, mas ele concentra em Deus, porque vê aquilo que acontece no seu entorno. Mas ele ainda grita, ó minha força, vinde logo em meu socorro. E no final vai terminar com uma promessa daquele que sofre, para com aquele a quem ele pede. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Anunciarei vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Aquilo pelo qual ele passa, essa sensação de abandono que para ele aqui é dolorosa, tudo isso vai se transformar em quê? E na verdade vai se transformar aos nossos olhos, porque no momento que ele sofre na cruz isso já acontece. No meio da assembleia, no meio do povo, Deus é louvado. E enfim, São Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11, vai dizer, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Isso aqui é uma das narrações mais escandalosas, não é? Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ele não apegou ao ser igual a Deus. Ele não apegou-se à sua, podemos usar essa expressão, à sua
pura, não é? Divindade. Mas ele esvazia-se de sua glória, esvaziou-se de si mesmo e assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. O ato, né, o grande desapego, o grande ato de amor à prova, as grandes provas de amor que Cristo concedeu a nós foi essa. Imaginem só, como é que não é grande, como é que não é tremenda essa atitude de um Deus, né? Se desfazer daquilo que Ele é, para virar um homem, alguém que não sofria, que não padecia de mal algum, vinha aqui para padecer de todos os males, de todos os flagelos. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo. Ainda não bastava Cristo se humilhar, ou seja, rebaixar-se a ponto, ele sendo Deus, rebaixar-se a ponto de se fazer homem. Ainda enquanto homem, humilha-se mais ainda. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Como um discípulo, como vimos na primeira leitura, humilhado, não impôs vontade nenhuma que lhe era própria, mas em tudo viveu fazendo a vontade de outro, que é Deus. E essa vontade o levou até a morte, e até a morte ele foi, com a face, com o rosto impassível. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por causa disso, ele glorifica a Deus e Deus glorifica o seu Filho, ele o eleva, graças a essa humilhação e a essa bondade. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, nós admirados, vendo essa entrega, esse rebaixamento de Cristo também, somos convidados, interpelados a também glorificarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o seu ato. Assim como Deus o elevou, nós também o exaltarmos pelo esforço, pela entrega, pela sua abnegação. Cristo, sem ter culpa alguma, sem dever nada a ninguém e a nada, assumiu a condição de um devedor, sofreu por um crime que ele não cometeu, esmerou-se, desgastou-se para pagar uma dívida que ele mesmo não adquiriu. Isso agrada a Deus. E aqui o Evangelho da paixão do Senhor. O Lucas, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 49. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Eita, como Satanás consegue seduzir o coração dos homens. No Evangelho que nós ouvimos no dia de ontem, o enorme Evangelho da Susana, o profeta Daniel, que está lá no livro de Daniel, nós temos dois juízes que mentem descaradamente, dizendo que aquela mulher havia sido pega com outro homem, mas na verdade é porque eles dizem isso, porque era eles que queriam ter alguma coisa com ela e ela se negou, porque temia antes a Deus do que a eles. E aqui, mentirosos, estão dizendo, proibindo pagar imposto a César. Nosso Senhor nunca disse isso. Sai da boca de Nosso Senhor o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Descarados, homens possuídos por Satanás. E tomemos cuidado. Não entristeçamos nós, batizados, o coração de Nosso Senhor com a mentira deslavada, descarada, sobretudo. Não devemos tomar cuidado com isso. Porque o pai da mentira é o próprio Lúcifer, e foi por causa da mentira, com a mentira, que eles levaram o nosso Senhor Jesus Cristo à morte, como fez a serpente, O pecado entra no mundo assim, com a mentira. Eva mente, e a partir do momento que ela mente, já acabou tudo. O primeiro pecado cometido pelo homem foi a mentira. Eva mente para a própria serpente, para o próprio Satanás. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. A necessidade,
é uma das passagens bem lamentáveis, porque a necessidade de entregar um homem que era inocente, que nada fez, a não ser ensinar uma coisa que já estava anunciada pelos profetas, deve sim correr o nosso coração e nos chamar a atenção, não é? Até onde a nossa perversidade, a nossa maldade pode nos levar. Dando continuidade, quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Ou quando a coisa fica complicada, a gente tende a fazer o quê? Tirar da nossa responsabilidade e sempre jogar para outra pessoa. Não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade de Herodes que julgue. Fazemos isto, tá? Nós fazemos isso constantemente na nossa vida espiritual. Quando deparamos com coisas que nos incomodam e coisas que são culpa nossa, estão na nossa responsabilidade, a gente quer delegar. É culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu chefe, é culpa de não sei quem. Não. Somos seres racionais, dotados de uma coisa chamada liberdade. E além de termos uma coisa chamada dotados de liberdade, somos... boa parte daqueles que me escutam, creio eu, são batizados, ou seja, receberam ali um motor sobrenatural chamado fé, que precisamos constantemente movê-lo da corda para que ele não nos impulsione rumo a Deus. Mas é triste, né? Quando nós começamos a querer delegar, querer jogar para o outro a culpa, como fez Adão, como fez Eva, e só passar para o lado, não querer ter o trabalho de assumir a responsabilidade, de uma vez assumir a responsabilidade de agir e fazer alguma coisa. Pilatos então vai aqui, joga para Herodes, não querendo ele ser responsabilizado por aquilo que é apresentado a ele. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Nada responde. Por que Cristo não responde nada a Herodes? Herodes aqui é um homem morto, infelizmente. É um homem que está com o coração tão duro, tão fechado, que ele não vai conseguir acolher aquilo que Cristo tem a dizer a ele. Então, Jesus pode realizar o milagre dos milagres, mas ele não alcançará nada de Herodes, porque Herodes testemunhou João Batista. Ele viu quem era João Batista, viu que João Batista era um homem justo, viu que João Batista dizia a verdade, ainda assim mata João Batista. Então, Cristo não vai perder tempo com ele. Olha, nosso Senhor não perde seu tempo com Herodes. Ele vai perder com Pilatos, mas com Herodes ele não perde tempo. Ele, como diz o próprio Senhor, é uma raposa. Deixe ela para lá. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Alguns podem até olhar para essa passagem com uma certa alegria. Jesus mesmo causando amizade. Cuidado, porque existem uniões que se formam não em vista de coisas boas, mas em vista de coisas ruins. Existem pessoas que se tornam amigas porque têm um inimigo comum. São pessoas que se tornam amigas porque têm interesses comuns. Pode ser que essa amizade aqui travada entre os dois seja esse tipo de amizade. Amizade que surge não de coisas boas, belas, coisas claras, mas que surge de coisas obscuras. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo? Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Pilatos está dizendo: eu não vi crime nenhum nesse homem. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás, preferindo aqui um criminoso publicamente reconhecido do que o próprio Cristo, que nada fez. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucificam, crucificam.
E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Ainda há alcance, não é, do meio do povo, é pegado um homem, o Simão de Cirene, que teve a sorte. Se nós lembrarmos dessa cena, é bom a gente, quando comungar, não é, no domingo que vem, rezar enquanto estivermos com o nosso Senhor dentro de nós e pedir para que Ele nos dê essa graça, a mesma graça que Ele concedeu a Simão de Cirene, que nós saibamos ajudar a Cristo a carregar a cruz, carregar o peso, não que signifique que Ele vai nos impor mais peso, impor mais dor, impor mais sofrimento na vida, não, que nós temos a capacidade de acolher os sofrimentos que nós já temos, que nós já passamos e suportá-los com paciência, com o mesmo espírito que teríamos se fôssemos colocados nessa situação do Cirineu. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não fará com a árvore seca? Veja, Jesus está chegando a Semana Santa, a gente tem mania de olhar para Jesus como se fosse coitado. Não, vamos ali na Semana Santa, vamos assistir lá o sermão do pretório e a gente vai com o espírito de solidariedade. Não, vamos ser solidários com Cristo. Jesus, ele não é um pobre coitado, não. Pobre coitado somos nós. Ele não necessita da nossa solidariedade, não. Quem necessita da solidariedade de alguém somos nós. Nós somos, como é que nós ainda somos soberbos ainda de achar que nós vamos lá ser solidários a Cristo. Pobre de nós. Esse ato de Cristo aqui não é um ato que aconteceu por acidente. Ele está fazendo isso aqui propositalmente, sofrendo amargamente, mas ele faz isso assumidamente por nós. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus, e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha só, ele está pedindo perdão para mim, para você. Coitados somos nós. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus, como nós cantamos no Salmo. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus e o escolhido. Agora o salve-se é verdade que ele o ama. Aquilo que saiu da boca do salmista há anos antes desse fato acontece. Os mestres do povo, o povo ali, os chefes, zombando dele, disse: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo então, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ele veio para salvar a nós, não a si. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha, sai da boca de um ladrão, de um malfeitor, né? O que nós chamamos hoje, veneramos hoje como São Dimas, foi canonizado pelo próprio Cristo. Ali, naquela situação terrível,
Ele se reconhece não como acima de Cristo, mas como abaixo. Não como solidário ao homem, mas como necessitado de solidariedade. Ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ele reconhecia que aquilo que ele sofreu humanamente era aquilo que ele precisava pagar por sua culpa. Mas por algum ato de bondade de Deus, ele reconhece que a sua alma era maior do que isso. O que será que não passou na cabeça de São Dimas? Ele deve ter visto ali naquela hora que, se esse homem está dizendo que é o Messias, o Filho de Deus, e se ele está morrendo aqui nessa cruz e está aceitando tudo isso, é porque a minha alma não é uma coisa pequena. Eu fiz mal, mas ele está querendo me resgatar. E faz esse pedido maravilhoso: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, e recebe a fala de Cristo: ainda hoje estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meia-noite e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Aqui, pronto, encerra a passagem de Cristo, essa missão de Cristo, que pregou fazendo o bem e recebeu aqui de nós, a morte, expira, morre. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. Aqui aparece em Lucas aquilo que também aparece em Mateus, em Marcos. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito, arrependidos. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Que as palavras da Sagrada Escritura possam desde já penetrar no nosso coração, nos ajudar a rezar o domingo da Paixão, a comungar bem e converter, assumir aquilo que nós ouvimos e colher a conversão que o Espírito que inspirou essas Sagradas Escrituras quer promover em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.